Capítulo 291. Fazendo o quê? Claro que ele estava correndo para salvar sua vida. Lui está morto o suficiente para morrer. Quem tem tempo para falar com você sobre essas perguntas sem sentido, não fique no meu caminho. Embora Wallace gostaria de dizer isso. Mas a outra parte não é apenas mais alta do que ele no nível da estrada da espada de fogo, mas também mais forte do que ele. Se ele realmente dissesse o que disse acima, ele não teria que correr para salvar sua vida. Apenas enterre-o onde ele estava. Então ele só conseguiu parar quando ouviu as palavras, mudou de um pombo para a forma humana original novamente e pousou em um canto. Ele prestou atenção extra quando caiu e evitou aqueles lugares sombrios tremendo, ficando no sol com todo o seu corpo de propósito. Pode-se ver quão profunda era a sombra psicológica que a cena agora tinha sobre ele. Embora ele estivesse completamente exposto ao sol, ele se sentiu muito desconfortável para um criminoso como ele que estava vivendo no escuro e ainda era procurado. Mas comparado à sua própria segurança, essa incompatibilidade não é nada. Ele não queria deslizar para as sombras como Lui fez, morrendo sem motivo aparente. No entanto, mesmo assim, a premonição sinistra no coração de Wallace neste momento ainda está ficando cada vez mais forte, o que o torna completamente incompreensível. Ele já havia usado a velocidade mais rápida para escapar daquela livraria horrível sem encontrar nenhuma sombra, então por que ele não se sentia seguro? Não deve ser longe o suficiente. Droga, esse cara que saiu de repente está bloqueando o caminho. Tenho que lidar com ela rapidamente, caso contrário, sempre sinto que a situação ficará ainda pior. Enquanto pensava sobre isso, Wallace disse: Mestre Pasha, gostaria de relatar a você que o alvo da tarefa trouxe aquele livro para a livraria, e é muito provável que ele tenha sido protegido pela outra parte. A dificuldade desta tarefa pode exigir ajuste. Tudo o que posso fazer é recuar temporariamente. Quanto ao senhor Lui, ele está morto. Como esperado, uma voz chocada veio das sombras. Morto? A sombra escura como breu se transformou em uma mulher vestindo a mesma roupa preta justa. Ela deu 2 passos para frente, seu olhar cheio de descrença, raiva e frieza. Livraria? Do que você está falando? Ele é apenas um mortal. Exceto o nível dos deuses, ninguém pode matar o assassino das sombras nas sombras. A menos que Lui não tenha entrado no estado furtivo naquele momento, mas teve um confronto direto com o oponente. Neste caso, a flutuação da batalha definitivamente não é algo que você pode suportar. Então, ele está morto, porque você está vivo. Pasha era agressivo, se aproximando, aparentemente suspeitando de Wallace mentindo, ou simplesmente de motim. Porque aquele cara é pelo menos um deus. Wallace ficou um pouco perturbado com o absurdo de Pasha no início, e então percebeu que a outra parte não entendeu a qual livraria ele estava se referindo por livraria, e pensou que era a livraria de segunda mão de Theodore. Não, é uma livraria. Aquela livraria sem nome. Wallace explicou incoerentemente. Neste momento, ele de repente sentiu que algo estava errado. Dizem que as informações da livraria estavam realmente bloqueadas. Pessoas de outras forças podem não saber sobre isso, mas não há razão para a espada da Estrada de Fogo saber, então não dê a eles. Porque a organização não disse a eles que Theodore se mudou diretamente para as proximidades daquela livraria, e que era possível entrar em contato com aquela existência aterrorizante? Apenas deixe-os, que não conseguem nem enfrentar o poder destrutivo de frente, correr para morrer. Mas a situação era urgente, e Wallace só queria escapar rapidamente, e não tinha tempo para pensar sobre isso. Esse pensamento fugaz, e foi jogado para trás de mim em um piscar de olhos. E a outra parte tem meios especiais para lidar com criaturas das sombras. Mesmo que já esteja aqui, agiremos hoje, e faremos uma emboscada lá. Naquela época, Lord Lui não tinha a menor defesa, e pisou na armadilha diretamente. Eu o vi sendo engolido pela sombra com meus próprios olhos. A outra parte deve ter o poder de controlar criaturas das sombras. Mestre Pasha, vamos correr rápido. Não, recue.
Se não sairmos, será tarde demais. O Wallace falou rapidamente, suando por todo o rosto, e rapidamente deu alguns passos para trás, com medo de tocar acidentalmente no corpo da outra parte. Esses assassinos das sombras que foram transformados em criaturas de meia sombra agora não são diferentes de uma bomba ambulante em sua opinião. Caso a outra parte lance esse método novamente e mate Pasha diretamente na frente dele, ele não quer ser enterrado com ela. A expressão de raiva de Pasha parou, e ela vagamente sentiu que algo estava errado. A expressão inquieta e em pânico de Wallace na frente dele não era falsa, mas ele parecia não estar apenas com medo de alguém perseguindo-o, mas ainda mais com medo de si mesmo. Um meio de controlar criaturas das sombras? Não, isso também pode ser uma desculpa. Ele estava com medo de ter outra possibilidade, que era ser uma consciência culpada. Pasha ainda estava julgando a verdade das palavras de Wallace, porque ela ainda não conseguia acreditar que Louis morreria. Ela pesou e disse friamente, esqueça, confio em você por enquanto, vamos primeiro. Miau tio. Um miado suave interrompeu de repente as palavras de Pasha. Ponto de exclamação. O Wallace estava meio aliviado, e engasgou na garganta. Seu coração pulou uma batida. Ele virou a cabeça rigidamente e viu um gato branco gordo caminhando lentamente do cruzamento. O gato anda de forma ingênua, com uma cara de gato inocente e fofa. Parece ser apenas um gatinho comum passando. Assim que Pasha franziu a testa, o Wallace ao lado dela se virou horrorizada e saiu correndo. Aquele gato era o gato que ele viu nos braços do dono da livraria quando olhou para a porta da livraria. Está chegando. Como se tivesse visto algum espírito maligno que queria sua vida, todo o seu rosto estava distorcido, e ele disse em voz alta, não, não. Pasha de repente ficou vigilante e sacou as duas espadas curtas pretas em suas costas. Há cerca de uma dúzia de lâminas curtas amarradas nos cintos de couro em suas roupas foram desembainhadas ao mesmo tempo e disparadas em direção ao gato sem hesitação. Com o poder e o veneno das sombras, ele desenhou arcos graciosos no ar. Ushi ushi. Pasha começou a entoar feitiços silenciosamente e ativou os feitiços presos às lâminas curtas. Tudo aconteceu num piscar de olhos, e a velocidade de reação de Pasha era digna do título de assassino das sombras. Qualquer nível destrutivo comum aqui deve chamar alguma atenção para lidar com esses métodos e ser adiado por algum tempo. É uma pena, o que ela enfrentou foi o embrião original de uma existência que uma vez roubou a autoridade do verdadeiro Deus. A lâmina foi de fato inserida no corpo do gato branco, e dezenas de lâminas o transformaram instantaneamente em um ouriço. Mas sem sangue. A forma do gato branco foi cortada pela lâmina, deformada em uma aparência estranha, mas então ele abriu a boca, revelando os incontáveis tentáculos e globos oculares se contorcendo por dentro, e a coisa toda explodiu radialmente, de repente aumentou centenas de vezes, e todas as casas ao redor foram destruídas. Foi achatado e transformado em um enorme ninho, que cobria o céu e o sol. Miau tio. Ele abriu seus enormes globos oculares internos, olhou para as duas presas na frente dele com um sorriso malicioso e soltou um miado suave e fofo. Moen, Xiaobai saiu para pegar pombos por diversão, espere um pouco mais e observe-o, não o deixe fugir, preste atenção à segurança, para que não seja sequestrado por alguém. Lin Die mandou Theodore embora e estava cumprimentando seu assistente, suspirando, o mundo não está seguro agora. A garota olhou para ele e assentiu sem expressão. Fim do capítulo. Capítulo 292. Correto. Lin Die parou de repente Moen que estava prestes a sair, então vasculhou embaixo do balcão e tirou um cachecol de lã branca. Ele sorriu para Moen e disse, é quase inverno, e o cachecol acabou de sair para lavar há pouco tempo. Este é o que eu usei antes. Você pode usá-lo temporariamente. Vou levá-lo para comprar um novo nesses 2 dias. Agora o tempo está ficando mais frio. Logo, você estará bem na loja, saia e tome cuidado para não pegar um resfriado. Moen deu um passo para trás, obedientemente ficou em frente ao balcão,
estendeu a mão para pegar o cachecol e se sentiu atordoado pelo toque macio e felpudo em sua mão. O cachecol acabou sendo assim, um pouco como o pelo de Xiaobai, mas mais macio e quente. A garota agarrou cuidadosamente o tecido em sua mão. Vendo o olhar atordoado de Moen, Lin Jie deu um tapinha em sua cabeça e disse: esqueça, você provavelmente nunca usou cachecóis antes, vem aqui e abaixe a cabeça. Ele pegou o cachecol de lã na mão de Moen novamente, então se inclinou para frente sobre o balcão, estendeu a mão em volta do pescoço de Moen e deu um lindo nó. Você terminou. Lin Jie ajustou sua posição com satisfação e olhou para a garota que havia evoluído para o Moen Winter Scarf Limited Edition, na frente dela. A maior parte de seu pequeno rosto estava enterrada no cachecol de lã branca dobrado, fazendo-a parecer ainda mais bonita, pequena. Moen virou a cabeça e esfregou a ponta do cachecol curiosamente com a ponta do nariz, sentindo sua própria respiração se acumulando no tecido, aquecendo seu corpo. Cachecóis são coisas boas. Adicionar um cachecol extra no inverno é equivalente a adicionar uma peça extra de roupa. Lin Jie levantou um dedo, falando com certeza. Moen assentiu pensativamente. Lin Jie tocou a cabeça de Moen e disse com um sorriso: ok, vamos lá, um animal de estimação tão estúpido como Xiaobai é facilmente cobiçado por bandidos, e se ele for sequestrado por alguém, a perda supera o ganho. E isso existem muitos pervertidos sociais, aqueles que não gostam de gatos podem fazer coisas cruéis, Xiaobai é muito perigoso lá fora. Moen cantarolou para expressar sua compreensão, virou-se e saiu da livraria, fechando a porta atrás de si. Lin Jie acenou para ela, observou-a sair e então soltou um suspiro de alívio, seu sorriso desapareceu gradualmente, sentou-se, pegou o caderno novamente e o abriu. Seu olhar permaneceu nas palavras Professor Lin e Professor Zhang, manchadas de sangue nas páginas do livro. Como o mesmo sobrenome é Lin, e este Professor Lin é obviamente o líder da operação arqueológica, Lin Jie prestou atenção especial a esse personagem desde o início. Mas ainda há muito pouca informação neste caderno. A julgar por esses diários, o dono do caderno obviamente não é próximo deste Professor Lin, e não há nem mesmo muita intersecção. Ele é apenas um membro comum de toda a equipe arqueológica. Ele é sempre responsável apenas por seu próprio trabalho. Ele tem sorte de ter sobrevivido por um longo tempo. Sem acesso ao núcleo desta operação, ele não tem como saber qual é o propósito deles. Embora Lin Jie não tenha ouvido nenhuma informação sobre este projeto antes de viajar, provou que provavelmente terminou sem problemas. Pense nisso, toda a equipe arqueológica está basicamente morta, e a equipe de construção e o instituto de pesquisa que ainda estão no solo também podem morrer. Sofrimento, quem ousa continuar? No entanto, antes disso, quem está fornecendo esta equipe arqueológica? O instituto de pesquisa mencionado nas notas, ou outros fatores. Estes, apenas a partir deste caderno, não tem como saber. O Professor Lin e o Professor Zhang repetidamente desempenharam o papel de um motorista. Quando mais da metade da equipe foi morta e ferida, e havia criaturas mortais desconhecidas, eles ainda escolheram seguir em frente. Alguém virá para o resgate. É difícil dizer que não há nada de errado com isso. Lin Jie acariciou o papel áspero e hesitou. O Professor Lin está na casa dos 30, mas faz trabalho arqueológico há 7 ou 8 anos, se não tivesse morrido naquela época. Na verdade, ele tinha um palpite vago em mente. Entre as pessoas que Lin Jie conhecia, havia na verdade um velho professor de sobrenome Lin que poderia atender perfeitamente a essas condições. O nome verdadeiro do Professor Lin é Lin Mingai. Ele se formou no departamento de arqueologia de uma escola famosa quando jovem. Ele foi para o exterior para estudar mais e voltou a trabalhar na China. Seu nome está incluído em muitas descobertas arqueológicas importantes. Ele tem um currículo rico e se tornou uma autoridade conhecida aos 37 anos. Professor, pêssegos e ameixas estão por toda parte. Além disso, depois desses currículos glamourosos, o Professor Lin ainda tem uma identidade relativamente insignificante.
Esse é o pai do homem chamado Lin Jie. Lin Jie olhou para o bilhete em sua mão e murmurou em voz baixa, na casa dos 30. Lembro que o acidente aconteceu quando ele tinha cerca de 40 anos. Lin Mingai, que teve realizações tão brilhantes quando era jovem, nunca participou de nenhum trabalho arqueológico depois dos 40 anos. Não há outra razão, mas infelizmente, um acidente de carro aconteceu quando ele tinha 40 anos. Não apenas suas pernas foram amputadas, mas ele só pôde passar o resto de sua vida em uma cadeira de rodas. Depois de menos de 2 anos de casamento, sua esposa, que estava grávida de 8 meses, também morreu logo após dar à luz na sala de cirurgia. Um golpe tão grande o deixou deprimido rapidamente, e seu estado mental se deteriorou dia após dia. No início, Lin Mingai conseguiu manter uma vida normal, mas depois perdeu gradualmente a cabeça e, quando Lin Jie tinha 16 anos, decidiu tomar pílulas para dormir em casa e ligar o gás para cometer suicídio. Lin Jie pensou que não tinha nada com que se preocupar quando cruzou, e Lin Mingai desempenhou um papel importante nisso. Ele escolheu o folclore como sua especialização e conseguiu acumular muita experiência prática em uma idade tão jovem, e publicou livros e obras, nas quais a história da família também desempenhou um papel vital. No entanto, por causa dos problemas mentais de Lin Mingai, Lin Jie geralmente aprende sobre suas experiências passadas com seus alunos, o que não era abrangente, e agora ele não se lembra muito. O antigo professor tinha muitos problemas psicológicos no passado. O professor Zhang era seu psiquiatra naquela época, e eles se casaram mais tarde. Aqueles mestres que alcançaram sucesso e fama agora, quando vêm visitá-lo, costumam confortar Lin Jie dessa maneira. Lin Jie se lembrou disso e suspirou. Professor Zhang, sim, no 2º ano depois que Lin Mingai se tornou professor, ele se casou com uma médica que estava encarregada de seus problemas psicológicos por um longo tempo. Este médico se chama Zhang Kaiyong. Professor Lin, professor Zhang, tudo parece claro. Lin Jie habitualmente cruzou as mãos e apoiou o queixo, olhando para o caderno à sua frente. O problema é que o que todos disseram foi um acidente de carro. Eu também investiguei secretamente, e há de fato um registro deste acidente de carro, incluindo hospitalização. A vigilância na época, foi uma coincidência ou alguém estava encobrindo? A única pista é a única outra pessoa cujo nome completo aparece neste caderno. O aluno do professor Lin, Duan Xuanmin. Lin Jie fechou os olhos. Ele tinha visto o antigo aluno rolar em casa. Havia algumas pessoas com o sobrenome de Duan, pelo menos 3 ou 4, mas ele não conseguia se lembrar dos nomes específicos. Duan Xuanmin, Instituto de Pesquisa, caderno. Caderno. Lin Jie fechou de repente o caderno em sua mão e virou-se para a capa. Ele se lembrou de onde tinha visto tal caderno. Fim do capítulo. Capítulo 293. Instituto Shendo de Relíquias Culturais e Arqueologia. Lin Jie raspou a casca, fina e dura feita de sangue e poeira na capa do caderno com o éter emitido. Ele não está acostumado a usar esses éteres. Afinal, ele é apenas uma pessoa comum, e não há muitos lugares para ele usá-los. Ele apenas os armazena quando dorme à noite e alterna entre os sonhos, assim como um hamster acumulando pinhas. Isso o fará se sentir inexplicavelmente inseguro. A casca dura descascou lentamente sob a escultura do éter invisível, e os detritos restantes caíram no balcão. Aqueles que apareceram na capa da nota abaixo, a ranhura no canto inferior esquerdo da capa que foi originalmente coberta e preenchida, formaram uma fileira de fontes um tanto incompletas. Chamada. Lin Jie soprou os detritos na mesa e então olhou para o caderno, renovado. O guardião deste caderno, seja o contrabandista na Cidade Baixa ou Theodore que o comprou, não tentou descascar sua casca suja. Por um lado, pode ser que não haja tempo suficiente, por outro lado, pode ser que seja desnecessário. Claro, também pode ser devido à falta de tecnologia e não ouse tentar precipitadamente.
Originalmente, ferramentas especiais deveriam ser usadas para esse tipo de restauração e classificação de antiguidades, mas Lin-Die não está em casa ou na escola agora, e a única ferramenta que ele pode usar é uma chave de fenda. Você não pode usar essa coisa para tratar isso. Um uso de livro frágil. Então Lin-Die não teve escolha a não ser usar o poder do éter que ele quase havia esquecido, em vez de ferramentas profissionais para limpar o caderno. A julgar pelos resultados, a eficiência é de primeira linha. Instituto Shendo de Relíquias Culturais e Arqueologia. É realmente uma lembrança distribuída por este instituto para aqueles que participaram do seminário arqueológico naquela época. Lin-Die finalmente soube por que se sentia familiar. Porque ele próprio tem um caderno com o mesmo estilo e uma caneta combinando. Embora ele tenha se formado em folclore, por causa de sua origem familiar, quase todas as pessoas que iam e vinham de casa desde a infância eram pessoas que estudavam história e arqueologia. Baixo. Como mencionado anteriormente, sempre que o curso de arqueologia ao lado está com falta de mão de obra, Lin-Die sempre será puxado para ajudar. Da mesma forma, aqueles alunos que colocam seu respeito pelo professor Lin em Lin-Die sempre esperam que ele possa herdar o manto de Lin Mingai e arrastá-lo para participar de vários seminários acadêmicos, ou simplesmente levá-lo ao sítio arqueológico. Mas Lin-Die não tem interesse nisso. Ele não gosta de estudar as coisas mortas que já faleceram, mas prefere os costumes populares visíveis que estão intimamente relacionados às pessoas que vivem hoje. Além do mais, os olhos expectantes que olhavam para ele não caíram sobre ele. Porque ele deveria tentar agradá-los? Dito isso, Lin-Die não é um tolo, é claro que ele não vai apenas expressar seus pensamentos internos assim, ele ainda vai a essas reuniões, mas é principalmente superficial. E o simpósio organizado pelo Instituto Shendo de Relíquias Culturais e Arqueologia foi apenas um dos insignificantes. Depois, Lin-Die guardou o caderno e o juntou com suas outras lembranças, e nunca mais tocou nele. Eu não esperava ver um livro assim novamente nesta forma em outro mundo. Lin-Die olhou para as gravuras borradas na capa, ele não conseguia dizer em que tipo de humor ele estava, ele colocou o dedo na testa e assentiu. O diretor daquele instituto de pesquisa também parece se chamar Duan. Parece que alguém o apresentou como um aluno de Lin Mingai na época, e ele trabalhou em Shendo por um tempo, mas nunca viu o diretor Duan visitar. Eu nem mesmo fui ao funeral, então subconscientemente pensei que os dois estavam apenas em um relacionamento normal. Se eu pudesse ter um entendimento mais profundo naquela época, talvez eu soubesse se o diretor Duan era o Duan Xuanmin mencionado nesta nota. Lin-Die balançou a cabeça, mas como é um estilo de caderno, a coisa toda deve estar relacionada ao Instituto Shendo de Relíquias Culturais e Arqueologia, e o instituto mencionado nele é muito provável que seja ele. O único problema é, e se o dono deste caderno, como eu, ganhasse um caderno desses de um certo seminário como lembrança? Ele suspirou, seria muito difícil deduzir a verdade com um caderno tão incompleto. Ainda há muitas incertezas. Outro ponto muito importante é que, de acordo com o julgamento de Theodore e Lin-Die, este caderno tem pelo menos 100 anos. Mas Lin Mingai sofreu um acidente de carro há 24 anos. Se foi realmente ele quem realizou o trabalho arqueológico naquela época, então isso significa que a taxa de fluxo do tempo nos dois lados é diferente. Ou, quando eles passaram por aquela porta, o tempo e o espaço foram distorcidos, permitindo que eles fossem para a Cidade Baixa 100 anos atrás, deixando para trás tudo o que veem agora. A Cidade Baixa de Nujin parece estar escondendo um grande segredo. A Segunda Era e as relíquias anteriores devem estar lá. Se for esse o caso, ainda pode haver um poder misterioso dos tempos antigos abaixo. Lin-Die sentiu que tinha mais um motivo para ir ao distrito de Xiaosheng. Naquela época, toda a equipe recebeu ordens de escrever notas, um total de quase 30 pessoas, e deve haver mais do que esta sobrando. Se você puder obter as notas de outras pessoas, significa que você está um passo mais perto da verdade. Além disso, como as línguas dos dois mundos não se entendem,
isso significa que aos olhos dos nativos de Aesir, o que está escrito neste caderno é simplesmente um glifo incompreensível e não tem valor algum. Aspas. Mas Theodore disse que este caderno lhe trouxe problemas e fez com que ele fosse alvo, ou seja, é muito provável que em Aesir, um grupo de pessoas já tenha descoberto o valor deste caderno, então alguém vai querer. Rosto de Lindy estava solene, é improvável que seja possível dizer apenas confiando neste caderno. Eu ousadamente presumo que eles já podem ter outros cadernos em suas mãos, ou outros itens da terra. Um pingente feito de cristal amarelo balançava no ar, brilhando intensamente. É este o mineral que foi confirmado como completamente extinto em Aesir. É tão lindo! Cleveland suspirou através das cores refratadas pelo cristal, e olhou para o enorme ninho, com globos oculares que engoliam duas pessoas no centro, mostrando obsessão. Uma criatura de sonho que era tão poderosa em sua infância, é inédito, pelo menos está no nível de quase Deus. Ele guardou o pingente, sentiu as flutuações dos pontos de encantamento ao seu redor, e mostrou um sorriso vencedor. Não é de se admirar que o mestre Shang da Feng nos pediu para mudar temporariamente o plano e sacrificar 2 peões como armadilhas em troca de um animal de estimação tão bom. Certifique-se de não perder. Fim do capítulo. Capítulo 294. Não muito longe, um enorme monstro radial de carne e osso ocupava um território de centenas de metros ao redor, e o globo ocular gigante no centro foi aberto, revelando o sarcoma e o interior injetado de sangue se contorcendo por dentro. Nas lacunas entre aquela carne e sangue imundos, tentáculos como faixas de luz branca dançavam, perfurando e estrangulando as 2 figuras humanas lutando. Uma grande quantidade de sangue foi espremida, mastigada e devorada pelo monstro. Shadow Assassin Pasha e Druid Wallace, essas eram as identidades originais dos 2 objetos humanoides sangrentos. Este enorme monstro os considerava comida, e os comedores famintos não entenderiam os sentimentos da comida, e os beliscavam, em formas estranhas como pão macio. Apenas um dos 2 olhos de Wallace sobrou, mal pendurado na órbita ocular, e o cajado dourado com cabeça de lobo em sua mão foi inserido em seu peito para trás, seu corpo meio lobo torcido em torções, e sua espinha estava completamente exposta. O movimento que parecia estar lutando era na verdade apenas seus nervos restantes ainda se contraindo instintivamente. Diante do corpo juvenil destrutivo do pseudo-deus, o Wallace não tinha espaço para resistir. Mesmo a transformação que tentou escapar estava apenas pela metade, e ele foi morto diretamente. Agora mesmo, Xiaobai abriu a boca e, em 2 ou 3 mordidas, comeu o pombo, que mal cabia entre os dentes. Em contraste, Pasha, que é mais forte, ainda mantém a consciência, com uma expressão desesperada e raivosa, os olhos fixos no monstro à sua frente. Os membros radiantes ao redor dela estavam obviamente corroídos pelo veneno, e a fumaça preta chiava, transformando-se em uma poça de pus. Os tentáculos e membros quebrados saltavam violentamente no chão, e os olhos densamente compactados piscavam constantemente, fazendo um som agudo de guincho, como se fossem indivíduos com consciência independente. Tudo isso devido ao dano que Pasha sofreu com seu ataque, provando diretamente que esta assassina das sombras é realmente muito poderosa. E o físico semi-sombra modificado também a dotou de forte vitalidade, permitindo que ela ainda estivesse viva, mesmo que seu corpo inteiro estivesse dilacerado. Mas não há dúvida de que isso só pode prolongar seu tempo doloroso. Os alvos de assassinato visados pelos assassinos das sombras são basicamente seres humanos, então os meios são combinados. Se quem está aqui agora é um ser humano forte, temo que quem já está morto não possa mais morrer. Mas infelizmente, para a larva pseudo-deus extremamente grande, essas toxinas só podem fazê-lo sentir um pouco de dormência e formigamento em seu braço. O que diabos é isso? O monstro? Lui morreu em suas mãos? Pasha lutou fracamente, sua visão estava turva e escura, sua respiração estava extremamente difícil, suas mãos escorregavam gradualmente e ela se sentia extremamente desesperada em seu coração, e era difícil aceitar tal fato.
Impossível. Impossível mesmo. Existe tal existência perto do alvo, como a organização não poderia fornecer a eles informações sobre a missão. A organização é onisciente e onipotente, é absolutamente nobre e é o futuro do mundo correto. Como seria possível não saber que haveria um monstro aterrorizante dessa força aqui? Se você sabe, mas não conta, significa que há um propósito, isto é, deixá-los vir aqui deliberadamente e então ter conflitos com aquela livraria para atrair esse monstro para fora. Pasha arregalou os olhos e os pensamentos em sua mente de repente ficaram claros. Com seu último olhar, ela viu uma figura flutuando no ar e um rosto familiar sobre a carne e o sangue que estava prestes a executá-la. O membro de nível superior que transmitiu a missão e designou ela, Louis e Wallace para virem aqui para completar a revisão dos recém-chegados. Ele parecia indiferente e confiante, encarando o enorme monstro, sem deixar nenhum canto do olho para os membros moribundos da organização. Então, é assim. A última vitalidade de Pasha se dissipou, mas o canto de sua boca mostrou um arco de satisfação. Este é todo o plano da organização, e a organização sabe de tudo. Minha morte será transformada em uma lâmina afiada, e eu farei uma contribuição final para a organização. Minha vida é valiosa. Isso é ótimo. ... Cleveland não se importava com o assassino das sombras que ainda estava sorrindo antes de morrer. O produto desses experimentos fracassados é uma ferramenta de uso único, e é para isso que ela deveria ser usada. Quem se importa com a vida e a morte desses vermes das sombras? Agora, ele só tem o enorme monstro na frente dele em sua mente, e depois de observar os resultados dos experimentos desses dois lixos de perto, ele está ainda mais obcecado com o poder desse monstro. Nem mesmo as toxinas da voz da perdição e do santo graal do sangue podem causar dano efetivo. Todo o veneno carregado por este verme das sombras é o suficiente para transformar um destruidor de alto nível em pus, mas para esta criatura do sonho cede, mas apenas alguns membros foram quebrados, esta estrutura é realmente incrível. Os olhos de Cleveland estavam cheios de fanatismo e ganância. Se ele pudesse analisar a estrutura desta poderosa criatura dos sonhos, ele poderia ser capaz de criar ferramentas mais poderosas. Ninguém conhece o poder dessas toxinas melhor do que ele, porque ele é um dos seus criadores. Cleveland, um mago branco e estudioso conhecido como Poison Man, como um mago branco, ele só tem a força do nível de pânico de pico, mas como um estudioso, ele é um verdadeiro nível de destruição. Ele presidiu a maioria dos experimentos em seres vivos e poções no Path of Fire Sword, incluindo o experimento de transformação biológica semi-sombra que produziu o verme das sombras e o som venenoso do dia do juízo final. O equipamento e os materiais usados foram realmente fornecidos por Raziel. De acordo com o senso comum, Cleveland deveria estar sob o comando de Raziel, mas o guia Shang da Feng é responsável por absorver novos membros de alto nível e manter a conexão entre as outras 9 forças, anjos, que são quase independentes. Aceito-in, de fato, tem um relacionamento próximo com ela, então ele obedecerá às suas ordens. Cleveland é um deles. Originalmente, o plano desta vez era apenas obter o misterioso caderno contrabandeado da Cidade Baixa, o que não era uma tarefa difícil, mas Shang da Feng ainda enviou 2 insetos das sombras para escoltá-lo. Como se diz que esse caderno está relacionado à origem da Estrada da Espada de Fogo, a organização dá atenção especial a ele. Como resultado, o mortal não sabia o porquê e veio até a porta da livraria. O plano foi temporariamente alterado e se transformou em uma tentação. Agora, Lord Shang da Feng pediu que ele coletasse os resultados. A matriz organizada com antecedência está funcionando perfeitamente, e as runas de nível divino são realmente poderosas. Este gatinho parece não saber que entrou na barreira e está preso até a morte. Cleveland semicerrou os olhos, olhando para as estacas de runas escondidas pregadas com antecedência nos 5 cantos ao seu redor. As runas roxas escuras estavam suspensas no ar, formando vagamente uma gaiola cobrindo um raio de 1 quilômetro no ar.
O monstro ignorante ainda está aproveitando sua comida, mas não sabe que seu fim chegou. H, o dono da livraria que dizem ser milagrosa não passa disso. Diante de um Deus de verdade como o Senhor Shang Dafeng, a chamada onipotência é apenas uma cobertura para o auto-engano. Pensando nisso, Cleveland revelou um sorriso superior no canto da boca. Então, ele parou de repente. Porque havia um luar na frente dele. Como pode haver luar? Os últimos pensamentos de Cleveland ficaram aqui, e sua visão se transformou em nada. Sua palma levantada, braços e, finalmente, seu corpo gradualmente se transformaram em suave luar, dissipando-se no ar. Ao luar, a garota quieta ficou olhando silenciosamente para ele, nem triste nem feliz em seus olhos. Poder. A raiz é a morte. Fim do capítulo. Capítulo 295. Morny estendeu a mão e pegou a luz que Cleveland havia transformado em suas mãos. Na palma de sua mão, uma tênue lua meio arco nebulosa apareceu sob a névoa de luz, absorvendo todos os raios de luz, tornando seu contorno ilusório um pouco mais sólido e aumentando a área do lado brilhante. Em apenas uma fração de segundo, Cleveland foi silenciosamente varrido de suas raízes. A raiz é a morte, que é um dos 7 poderes que pertenciam à lua que foi retomada no início, e também é o poder mais forte entre eles. Nas mãos do apóstolo Bach da Igreja Dome, esse poder poderoso exerceu menos de 1/10 de seu poder e foi até mesmo usado à força por ele como um julgamento de heresia. A vida humana encolheu em um grande círculo sem motivo. Na opinião de Moen, o chamado título de Bach de País Morto é realmente um insulto a essa autoridade. Mas depois de ser retomado por Moen, o poder retornou à sua fonte original e atingiu o nível que deveria ter sido. No momento em que o luar se derramava e convergia, flutuações invisíveis se espalhavam da lua na mão de Moen como o centro, e através do vazio, apagavam todas as informações relevantes sobre a pessoa chamada Cleveland, parada aqui. A primeira é sua própria vida, depois os itens e vestígios que foram associados a ele, como a formação rúnica que ele organizou para ser ativada, e as poções e transformação humana que ele participou da invenção, e finalmente, é tudo o que testemunhou sua existência, distorcendo causa e efeito e lei. No entanto, a força atual de Moen não é forte o suficiente, então ele só pode alcançar o segundo andar. As formações rúnicas ao redor dele se transformaram em luar invisível em um instante. Se um dia ela puder dominar a terceira camada, naquele momento, é hora de ela realmente se tornar uma deusa. Miau! O monstro de carne e osso se espalhou abaixo e dançou seus tentáculos, proferindo miados sobrepostos e penetrantes, engoliu a última perna restante e mastigou, inclinou seus grandes globos oculares, levantou a cabeça em transe por algum motivo desconhecido e viu uma pessoa familiar. Para os descendentes de deuses falsos que uma vez roubaram o poder da lua, Moen, o autêntico deus da lua, está cheio de sua aura familiar, majestosa e gentil, assim como uma mãe. Embora o homem que ele nem ousou perceber fosse ainda mais assustador, mas uma pessoa superior como uma mãe também precisava ser admirada e lisonjeada. Miao Tio. Portanto, embora Xiaobai não soubesse o que aconteceu, ele ainda fez uma voz coquete subconscientemente e então rolou em direção a Moen reflexivamente. Embora quando era um gato, ele estava muito inchado para virar, e ficava preso ao meio todas as vezes, mas quando se tornou o corpo principal, embora ainda fosse do mesmo tamanho, tinha tentáculos para ajudar, e podia se empurrar. Bum! Esta criatura, que parecia uma enorme bola de carne, apenas rolou na frente de Moen, esmagando o chão e os prédios no chão ao longo do caminho. Finalmente, ela expôs sua barriga, e seus olhos estavam cheios de luz, ansiosos para serem acariciados. Em termos de alto sentimento de Xiaobai, ele pensa que é invencível no universo e super fofo, mas aos olhos das pessoas comuns, esta imagem é cheia de estranheza, ferocidade e poder destrutivo. Os enormes globos oculares revelam luz maligna e cruel, que é obviamente um monstro para escolher alguém e devorá-lo.
Moen desceu, olhou para Xiaobai que estava muito feliz, suspirou, estendeu a mão para tocar os tentáculos em forma de fita de luz branca esticados por Xiaobai e pensou em seu coração: o chefe está certo, este mundo é para um animal de estimação estúpido como Xiaobai, é realmente muito perigoso. Sempre há alguns bandidos cobiçando e tentando sequestrá-lo para fazer algumas coisas cruéis. Então o chefe me pediu para vir. Moen sabia muito bem sobre as boas intenções do chefe Lin. Xiaobai é ganancioso e imprudente, mas o inimigo secretamente armou uma armadilha para pegar a tartaruga. Se Moen não chegasse a tempo, Xiaobai poderia realmente ser sequestrado. O chefe é realmente bom o suficiente para seu animal de estimação. Por um lado, porque ele não suportava o ataque de ser fofo, ele o deixou ir para refeições extras e, a propósito, ele limpou aqueles poucos caras que ousaram ter pensamentos malignos sobre a livraria. Por um lado, ele estava preocupado com a segurança de Xiaobai, então ele simplesmente pediu para Moen segui-lo, para que ele não fosse realmente pego. No entanto, o inimigo desta vez é incomum. Morne olhou para longe. Embora eu não tenha compreendido completamente o sonho de Oapogis e herdado seu poder, depois de retomar a autoridade, meu corpo se transformou uma vez, e já está no nível de quase Deus. Mas como sou um humano artificial, sempre tive uma falha em mim mesmo quando fui criado originalmente, então se eu quiser me tornar um Deus, tenho que compensar essa falha. No entanto, mesmo assim, já estou no nível de quase Deus, mas antes que o chefe me lembrasse, ainda não descobri que havia uma emboscada inimiga. Então, o inimigo é um verdadeiro nível de Deus, o que é diferente de Rodinei que foi amadurecido por outros, e também é diferente do falso Deus que é naturalmente inferior por roubar poder. Os olhos de Morne gradualmente ficaram claros, e o luar em sua mão guiou a direção. Transformou-se em uma lança, e disparou pelo céu como uma estrela cadente, mirando na direção do verdadeiro gênio por trás das cenas. Ela entende o que o chefe quer dizer, ela precisa de uma batalha real para aguçar sua força crescente. Ao mesmo tempo, aqueles que ousarem atacar os animais de estimação na livraria serão arrancados e exterminados. Para todos os membros da Fire Sword Road, hoje está fadado a ser um dia extraordinário. Isso é o suficiente para fazê-los lembrar de um momento da vida por causa do medo. Foram os colegas de Cleveland que primeiro sentiram que algo estava errado, os acadêmicos que trabalharam com ele na modificação corporal e na pesquisa de drogas, e todos os magos brancos que estudaram magia rúnica com ele. Todos os vestígios de Cleveland foram apagados. Todos os produtos experimentais dos quais Cleveland participou se desintegraram neste momento. O assassino das sombras que executou a missão foi repelido pelo mundo das sombras em um instante, e então a criatura das sombras em seu corpo foi completamente separada de seu próprio corpo, e a força invisível e poderosa separou violentamente os dois componentes que haviam sido integrados, tornando seu corpo. As células do corpo foram dilaceradas, e a pessoa inteira explodiu de dentro para fora, transformando-se em uma poça de plasma. E tal imagem também apareceu em quase 2/3 dos outros assassinos das sombras. Depois de injetar o veneno, o perseguidor que zombou e esperou pelo ataque não pôde mais esperar que o veneno fizesse efeito. O mago que estava prestes a lançar a runa de repente esqueceu o que tinha acabado de desenhar, e o éter não conseguiu mais se reunir. Então, com a morte repentina de um grande número de pessoas, o plano da espada da estrada de fogo que havia sido exposto e que não havia sido exposto de repente parou de funcionar e entrou em pânico. Shang Dafeng está escrevendo uma carta. Ela quer transmitir a vontade de Michael a vários outros anjos e unir todos os anjos restantes para discutir como lidar com o dono da livraria que apareceu de repente. Shang Dafeng segurou a caneta na mão e acariciou descuidadamente. Na verdade, ela não achou que fosse uma boa ideia. Porque quando 10 deles, 9 deles agora, unidos, quem poderia enfrentá-los? Esta será, sem dúvida, uma operação chata e condenada. Fim do capítulo. Capítulo 296. A autoconfiança de Shang Dafeng não é infundada.
Os 10 fundadores da Estrada da Espada de Fogo incluem sábios elementais dos tempos antigos, magos poderosos que escaparam para o vazio, sábios estudiosos que abriram a era humana e mestres da igreja que estabeleceram e controlaram no Jin por milhares de anos. Da era primordial à terceira, quase todos os principais seres transcendentais estão entre essas 10 pessoas. Cada um deles é um nível de Deus incomparável. Como Gabriel, eles são todos juniores, e sua força é incomparável aos outros, mas a Igreja do Domo que ele fundou em nome da Lua em Nujin tem muito efeito na Estrada da Espada de Fogo. A Estrada da Espada de Fogo pode se desenvolver tão rápido em Nu, graças à Igreja do Domo. E agora são eles que estão influenciando direta ou indiretamente tudo sobre Nujin, e formaram uma organização tão grande como a Estrada da Espada de Fogo, envolvendo todas as forças como uma teia de aranha. Mas como o fundador é muito poderoso e arrogante, mesmo que Michael seja o líder, ele ainda é muito frouxo. Embora tenha penetrado em quase todas as organizações existentes, todas agem de forma independente e pertencem a diferentes mestres. Embora houvesse uma aparência inchada no passado, ele ainda era capaz de manter o fluxo de informações, mas desde o fim de Gabriel e da Igreja do Domo, nosso maior centro de informações desapareceu, e só podemos contar com a Sociedade da Verdade. Existem aqueles vermes das sombras. Mas mesmo que seja esse o caso, não ajudará. A Igreja do Domo é equivalente a olhos para a Estrada da Espada de Fogo, embora possa não ser para esses caras, mas as coisas a serem feitas agora não são suficientes para confiar no poder pessoal, muito menos a aquele novo inimigo. O que Shang Dafeng estava preocupado não era a força do oponente, mas a desintegração interna da Estrada da Espada de Fogo. Embora essa organização um tanto frouxa tenha um grupo de leais obstinados, todos eles são leais ao anjo ao qual pertencem, porque esses caras são sempre assombrados, e até mesmo alguns membros de nível médio não sabem que há 10 chefes na organização original. Agora, a maioria das maneiras de se conectar uns com os outros foi cortada, e está ainda mais dividida. Na verdade, quando eles estavam considerando a criação da seita do Deus Sol, eles se disfarçaram para tentar dominar essa nova religião novamente. Mas a outra parte tem capacidade de identificação desconhecida e pode capturar rapidamente esses dissidentes e enviá-los para a torre do ritual secreto, mesmo que a Estrada da Espada de Fogo queira detectar informações internas. E a julgar pela investigação atual, o culto do Deus Sol parece estar relacionado à bruxa original ou Apogese, que está no comando da noite. Isso significa que a bruxa original pode retornar. Esta é a maior ameaça à Estrada da Espada de Fogo. Mas, ao mesmo tempo, também é a maior oportunidade. Comparado à livraria que surgiu de repente, estava claro que as bruxas originais eram as mais fortes do mundo em seus corações. Afinal, de acordo com a lenda, o mundo inteiro foi criado por elas. Entrar na Terra dos Sonhos do mundo atual e retornar da Terra dos Sonhos não significa que elas dominaram o poder, ou canal, para entrar e sair livremente da Terra dos Sonhos. E o caminho da Espada de Fogo, naturalmente, é tomar esse poder como seu, ou abrir completamente esse canal. A carta de Michael é realmente oportuna. É hora da Estrada da Espada de Fogo se tornar uma organização verdadeiramente coesa. Somente dessa forma podemos realmente realizar nossos ideais comuns. Shang Dafeng olhou para a carta concluída em sua mão e olhou para ela com satisfação, seus olhos brilharam. E eu passarei esta notícia importante para todos, e acredito que eles ficarão comovidos com isso, deixarão de lado sua arrogância por um tempo e completarão este feito que nunca foi feito por milhares de anos. Shang Dafeng é responsável por manter o equilíbrio interno de toda a organização desde o estabelecimento da Estrada da Espada de Fogo. A troca de pessoal, a transmissão de notícias, ela e seus fantoches são o verdadeiro centro metabólico. Pelo menos antes do surgimento da Igreja do Domo, seu papel era crucial. Espere, quando chegarmos, seremos imparáveis. É apenas um nível de Deus, mesmo que seja um Deus verdadeiro, é inútil. A Estrada da Espada de Fogo matou muitos deuses no passado, e agora não acho tantos.
Shang Dafeng esticou seus dedos escuros finos, mas delicados, um sorriso encantador, mas perigoso, apareceu em seu rosto tão bonito quanto pérolas negras, e ele usou suas unhas pretas afiadas para mover o fio de seda branca ao seu redor. Imediatamente, pequenas aranhas rastejaram e roubaram as cartas que ela havia escrito em suas mãos. Ela olhou para essas aranhas com olhos cheios de amor, estendeu a mão para acariciar suas cerdas, então se espreguiçou preguiçosamente e deu 2 passos para frente habitualmente. Bum! A caverna subterrânea inteira fez um barulho alto, e a metade inferior do enorme corpo de Shang Dafeng coberta por seda de aranha e massa rochosa dirigiu todo o covil, causando um grande número de rachaduras nas paredes rochosas ao redor. Shang Dafeng olhou para a bagunça em todo o seu covil e cobriu a boca. Parece que não houve atividade por muito tempo. Então todas as 8 pernas dela moveram suas articulações, e então ela andou para frente e desceu de uma plataforma alta onde ela estava originalmente hospedada. Bum! Shang Dafeng saiu completamente do corpo de pedra, expondo os enormes órgãos abdominais de seu corpo. A parte superior do corpo dela é uma mulher nua e rechonchuda, mas a parte inferior do corpo parece uma aranha feroz. A caverna inteira estava tremendo e, em alguns pequenos buracos nas paredes rochosas ao redor, algumas pessoas pequenas, de cabelos prateados e pele escura correram depois de um tempo, ajoelhando-se no chão e gritando a língua dos elfos em voz alta, algumas chorando amargamente, algumas dançando com as mãos e os pés. Parece estar ficando louco. Essas pessoas pequenas são os elfos negros que são rejeitados pelo mundo. E comparados com todo o corpo de Shang Dafeng, eles são apenas 1/10 de milésimo insignificantes. Parado no meio da caverna sem fundo, o último é como uma montanha inatingível. O anjo de codinome Shang Dafeng é a existência do Deus das Aranhas, ou Mãe das Aranhas, adorado pelos elfos negros. Criaturas míticas que existiam na primeira era antes dos elfos. A classificação é quase igual à do Rei dos Gigantes. Falando nisso, onde estão os bonecos que enviei para testar aquela livraria? Deve haver algumas novidades. Shang Dafeng não se importou com a adoração daqueles elfos negros, ele estendeu a mão e bateu no queixo com o dedo. Poucas pessoas no mundo exterior sabem agora que Shang Dafeng é na verdade uma criatura das sombras nascida do mundo das sombras e existe neste mundo. Aqueles vermes das sombras criados são na verdade metade de seus escravos. Contanto que os controlem um pouco, eles podem mudar suas vidas. Ela estendeu a mão e estava prestes a puxar o fio de seda para verificar a situação, quando de repente seu rosto mudou drasticamente. Em sua percepção, aqueles vermes das sombras começaram a se desintegrar incontrolavelmente. Não 10, mas todos. O que aconteceu? Quem é? A expressão de Shang Dafeng ficou muito feia. Antes que ele tivesse tempo de pensar com cuidado, ele colocou as mãos no fio de seda e começou a intervir. Assim que ela tocou em um dos vermes das sombras, a expressão em seu rosto quase se distorceu para o horror. Como é possível? Causa e efeito, o poder da lei. Fim do capítulo. Capítulo 297. Como poderia ser uma lei do nível de causa e efeito? A expressão de Shang Dafeng estava cheia de descrença, sua mão segurando o fio de seda estava firmemente fechada, seus 8 membros foram inseridos nas paredes de rocha ao redor, tumores sarcoides apareceram na enorme barriga da aranha, e suas pálpebras pegajosas se abriram, revelando entre eles estavam os olhos malignos de aranha vermelho sangue. Linhas vermelhas nos olhos também apareceram fracamente naquele rosto preto perolado. A caverna inteira desabou completamente com um estrondo, e todos os elfos negros que estavam orando e adorando foram enterrados aqui. Um enorme éter derramou do vazio, condensou-se nos olhos de Shang Dafeng e condensou-se na forma de uma cruz. Ela ativou seu próprio poder, tentando resistir ao poder da lei que se espalhava rapidamente no invisível. Como mencionado antes, a diferença entre o nível de Deus e o nível de destruição é que a maior diferença é o contato e o domínio das leis.
Mas as leis podem ser divididas em avançadas e simples, bem como diferentes níveis de contato, então a lacuna entre o nível de Deus e o nível de Deus pode ser maior do que a diferença entre o nível de Deus e o nível de destruição. Afinal, algumas leis em si não têm nenhum poder ofensivo. Um nível de Deus que domina essas leis também pode ser considerado oportunista e é incomparável com um nível de Deus real. Por exemplo, a criatura dos sonhos invocada pelo lobo branco antes, o deus da chuva, pertence à estrada no nível de Deus. Embora existam muito poucos deuses em Nujin, ninguém sabe quantos deuses existem no sonho. Afinal, o nível é determinado pelas pessoas, mas as pessoas no sonho não são pessoas. O fato é que a verdade é realmente muito triste. Os deuses atualmente conhecidos nos sonhos já excedem o número total de deuses em seres humanos nu. Felizmente, o teor de ouro geralmente não é alto, caso contrário, os seres humanos só podem construir 3 muros altos para cercá-los. Vendo-se persistindo sob o domínio do medo do sonho. Embora não haja muita diferença agora, se não houver neblina no muro alto, todo o Nujin deixará de existir agora. Em suma, mesmo que o antigo fantasma de Candela não aparecesse na época, os poucos canhões destruidores de estrelas da Truth Society ainda o tornariam incapaz de lutar, e então deixariam os combatentes de nível de destruição aparecerem no palco, e o assunto seria, perfeitamente, resolvido. Quanto aos mortos e edifícios destruídos. Desculpe, tudo isso foi causado por inundações e explosões de fábricas causadas por chuvas torrenciais. Voltando ao assunto, o que o deus da chuva dominou é a lei de domínio da chuva, que combina as leis fracas dos elementos água e relâmpago. Ele só pode controlar esses elementos, mas não pode subir a um nível mais alto de conceito, é realmente muito fraco. Se o deus da chuva pode controlar as leis de um nível mais alto de conceito, então, chuva, não será, água, e, trovão, mas, circulação, e, transformação, eterno. Não há espaço para comparação entre os três, e a lacuna entre eles representa o nível de diferença entre os deuses. A raiz, a fonte, a lei. Esses são os 3 níveis específicos do nível divino e, de um ponto de vista rigoroso, somente após atingir o 3º nível pode ser verdadeiramente chamado de nível divino. Por exemplo, o poder de Moen, raiz é morte, a raiz é matar, a fonte é morte e a lei é causa e efeito. Como ela herdou diretamente a personalidade da lua, essas são de propriedade dela naturalmente, mas leva tempo para dominá-las lentamente. Para outros deuses, você precisa explorar por si mesmo. Deus Aranha, Shang Dafeng dominou a base da tecelagem, sublimada ao original e depois, conexão, incluindo conexão e corte. E a lei, destino. Ela está atualmente qualificada apenas para mal tocá-la. Agora, ela está usando a conexão para cortar a causa e efeito da outra parte. O vazio conectado pela seda da aranha leva aos incontáveis vermes das sombras, mostrando sua situação atual. Um total de 3.722 vermes das sombras. Como velas apagadas pelo vento, no momento em que Cleveland foi aniquilado ao luar, eles foram transformados em pó pelo vento da lei invisível em ordem do grau de contato com Cleveland. Embora Shang Dafeng estivesse horrorizada com a profundidade das leis da outra parte, como uma veterana de nível divino, ela também notou intensamente que o próprio nível de maestria da outra parte ainda era muito superficial neste momento de contato. Para simplificar, o oponente é como uma criança segurando um obus. Embora a arma em sua mão fosse poderosa, era um pouco difícil para ela até mesmo segurá-la. Embora a bala de canhão em si seja tão poderosa que pode matar muitas pessoas se for disparada casualmente, mas se encontrar um adulto com uma pistola, pode ser igualada ou até pior. Droga! Só 1/3 foi salvo. O rosto de Shang Dafeng estava feio, e cerca de 1/10 dos fios de seda ao redor perderam sua brancura lustrosa original, como videiras murchas, encolhidas como se queimadas, e então caíram ou quebraram. Esses são os vermes das sombras sob seu controle. Ao mesmo tempo, também é a melhor ferramenta atualmente disponível para o caminho da espada de fogo.
Depois que a igreja do domo desapareceu, esses vermes das sombras assumiram o trabalho de transmissão de informações, mal continuando a apoiar a conexão entre os membros da Estrada da Espada de Fogo. Agora, a maioria deles se foi. Além disso, alguns membros da Road of Fire Sword também perderam suas vidas devido a vários acidentes. Shang Dafeng bateu os pés com raiva, e enquanto seus 8 membros estavam causando estragos, ela finalmente pôde sentir claramente a existência que a fez perder 1/10 de sua conexão. Isso é impossível. Como pode ser um nível de destruição? Como um nível de destruição pode dominar as regras, e também é causa e efeito? Shang Dafeng viu a cena no vazio, a garota envolta no luar nebuloso sem expressão no rosto, descendo como o luar, e instantaneamente chegou a um de seus maiores fantoches e dublês. Quem chegou antes dela foi a lança condensada pelo luar. Este bando de lanças afiadas de luar disparou direto por milhares de quilômetros com uma postura imparável e penetrou no enorme corpo do fantoche. Ele perfurou os olhos da cabeça humana e do corpo da aranha ao mesmo tempo, e fixou o dublê gritando em um arco com uma beleza estranha. Então, o luar formou um círculo, aprisionando completamente a marionete no lugar. Tão rápido que até mesmo sua lei reagiu. Esta é a velocidade do luar. Poder, projeção da coroa. Shang Dafeng olhou para a lança, ela sentiu o sopro da lei novamente. Mas, como isso é possível? 2 leis. Essa marionete é um substituto que ela teceu para si mesma usando a lei do destino, algumas vezes. Conceitualmente falando, é igual a ela, e em termos de força, é equivalente a ela que só dominava a tecelagem. Mas agora, era apenas um cara a cara. Não, mesmo na visão daquela marionete, ela pode ter sido perfurada pela lança antes mesmo de ver o inimigo aparecer. Se você substituí-la pelo corpo principal. Shang Dafeng ficou repentinamente um pouco apavorado. Tudo o que aconteceu na frente dela estava subvertendo sua cognição, fazendo-a sentir como se ainda fosse um sapo em um poço por dezenas de milhares de anos no passado. Mas uma questão mais crítica surgiu na mente de Shang Dafeng. Quem é esse cara? Sim, quem é essa garota que perdeu 1/10 de seu contato assim que saiu e tem um clone do destino? Shang Dafeng não ousou usar sua autoridade para investigar diretamente, então ele só pôde extrair memórias dos fantoches restantes, mas no final ele obteve uma resposta que a deixou sem palavras. Esta é a assistente do dono da livraria. Fim do capítulo. Capítulo 298. Antes disso, Shang Dafeng Hui não tinha consciência de ligar esse inimigo que havia dominado o poder das 2 leis com o dono da livraria que ele estava planejando unir com vários outros anjos apenas um segundo atrás. Embora a garota que controla o luar na minha frente não saiba o porquê, ela não tem a aura do nível divino em sua percepção. Se ela puder compreender completamente a base de uma lei, ela pode se tornar um nível divino. Então, estritamente falando, essa garota só pode ser considerada como nível de destruição. Isso foi além do escopo do entendimento de Shang Dafeng, mesmo, isso é simplesmente um paradoxo. A outra parte claramente dominou as 2 leis de forma inconcebível. Como não poderia ter atingido o nível divino? Shang Dafeng não conseguia entender nada, e só podia atribuir isso ao método de disfarce da outra parte que era o suficiente para esconder o nível divino. Dessa forma, o nível de força que o oponente pode atingir é ainda maior. Como pode um nível de Deus com tanta força ser o assistente daquela livraria? Entre o nível de Deus e o nível de Deus, sem mencionar que estão tão próximos, até mesmo a cooperação é uma coisa extremamente difícil. Shang Dafeng tem um profundo entendimento disso por causa das conexões entre as várias partes que administraram a Estrada da Espada de Fogo ao longo dos anos. Cada nível de Deus tem seu próprio orgulho incomparável, porque alcançou o máximo em um determinado campo e dominou as leis do mundo, é inevitável ser egocêntrico e arrogante. Cooperação não significa apenas confronto, mas às vezes você tem que decidir a quem ouvir. Neste momento, se houver uma briga, não, definitivamente lutará, por causa do seu próprio orgulho, então,
uma vez que você tem as suas próprias ideias, você pode. Isso nunca será alterado facilmente. Uma vez que as opiniões discordam, não há absolutamente nenhuma possibilidade de unificação. Esta é também a razão pela qual, embora a Estrada da Espada de Fogo exista há muito tempo, ela nunca foi capaz de se unir verdadeiramente. E agora, a outra parte não está apenas cooperando, mas também parece, como se, pudesse ser, uma relação mestre-servo. Que ridículo! Como um nível de Deus pode ser um servo de outro nível de Deus? Shang Dafeng folheou as memórias desses pequenos fantoches. Afinal, seu corpo principal só foi despertado de um sono profundo por um curto período de tempo, e sua memória não está completa. Ela apenas respondeu ao pedido de Michael, contatou outros anjos para ele e enviou as notícias de discussões conjuntas para discutir contramedidas. Depois de absorver todas as memórias relacionadas ao homem chamado Moen e à livraria, ele ficou surpreso ao descobrir que o rosto da garota havia aparecido na memória de algumas pessoas na Sociedade da Verdade. Um ano atrás, no laboratório, não. Ela é artificial. As costas de Shang Dafeng arquearam-se involuntariamente, e um arrepio percorreu todo o caminho de suas costas até a parte de trás de sua cabeça, fazendo com que os ossos de sua espinha se contorcessem e se projetassem sob a pele como uma centopeia. Ela não conseguia descrever o horror em seu coração, então sua mente ficou em branco por um tempo, incapaz de pensar. Ao longo dos anos, o Deus das Aranhas, que abalou o passado e o presente, e comandou os Elfos Negros e o Reino das Sombras, neste momento, ficou atordoado. Se Moen é um humano artificial, então faz apenas mais de um ano que ela nasceu neste mundo. Ela não apareceu do nada como o dono da livraria. Pelo contrário, sua origem era rastreável. No laboratório da Sociedade da Verdade, havia até mesmo todos os dados de seu corpo desde o nascimento até que ela desapareceu. Além de ter um alto grau de compatibilidade de éter devido à pedra filosofal contida nas matérias-primas, o produto experimental não passou por nenhum teste de talento antes de deixar o laboratório. Ou seja, antes de deixar o laboratório, ela não havia absorvido éter de nenhuma forma, e ela era completamente um humano artificial comum com força física relativamente alta. Inexplicavelmente, Shang Dafeng sentiu-se tremendo, levantou a mão para cobrir a cabeça e riu suavemente. Hehe, como isso é possível? Se for esse o caso, não significa que em um ano, não um ano, excluindo o ano no laboratório, em apenas 4 meses, ela passou de um homem comum falho. O homem artificial se tornou um mestre de nível divino de 2 leis. Como isso é possível? Isso? Como? O quê? Sim. Shang Dafeng balançou a cabeça de repente, os olhos de aranha por todo o corpo estavam constantemente abrindo e fechando, se contorcendo e até explodindo, tremendo e rugindo em seu coração. Isso era completamente impossível, e até mesmo anulou as leis do mundo inteiro. É um absurdo querer se tornar um nível divino sem milhares de anos. Essa cognição parece colocar todos os seus níveis de Deus sob seus pés. Absurdo. 4 meses, o que eles podem fazer em 4 meses? Você pode ter um sonho? Ou era apenas um pesadelo dela? Shang Dafeng parou de repente. Um pensamento mais aterrorizante voltou à minha mente. A outra parte era normal no laboratório, mas depois de 4 meses, ele se tornou um deus. Durante todo o processo, a falha no meio, a única coisa em comum parecia ser, se tornar um assistente nesta livraria. O dono da livraria, o rosto gentil e sorridente daquele jovem, de repente veio à mente. É ele. Shang Dafeng de repente percebeu que havia cometido um erro enorme e fatal em seu julgamento anterior. Se o dono da livraria é realmente o cérebro por trás de tudo isso, seu poder é absolutamente inimaginável, comparável ao da bruxa original, não, talvez até mais forte. Na imagem no vazio, a batalha acabou. A projeção da coroa lunar se transformou em um halo nebuloso, aprisionando o clone do destino que estava lutando para atacar, e então de repente apertou, cortando-o com nitidez absoluta. E a garota já foi embora ordenadamente.
Ainda há tempo, se você pegar a carta de volta agora, ainda há tempo. Shang Dafeng ignorou os ferimentos turbulentos que sofreu devido à morte de seu clone do destino, murmurou para si mesmo e puxou apressadamente o fio de seda, pronto para pegar a carta de volta. Ela fez uma pausa e balançou a cabeça. Não, esse assunto é muito importante. Tenho que ir lá pessoalmente e explicar a eles pessoalmente, caso contrário, eles definitivamente não levarão a sério. Oh, enorme corpo meio humano, meio aranha de Shang Dafeng pareceu derreter, transformando-se em uma sombra negra como breu e se misturando à sombra abaixo dele. Como o governante do Reino das Sombras, ele é naturalmente o mais rápido a pular e viajar no Reino das Sombras. O enorme corpo do Deus Aranha parecia ter se transformado em uma poça de poças negras no chão. Nesta caverna profunda, havia apenas um silêncio morto e vazio cheio de teias de aranha penduradas. Então, a poça de água ferveu. Uma mão esguia com pele delicada como pérola negra se esticou, tentando desesperadamente agarrar as paredes de pedra ao redor, lutando, até mesmo ignorando o enrolamento de unhas afiadas, como se fugisse para a vida. Mas na sombra abaixo, incontáveis tentáculos se enredaram e giraram para seguir, transformando-se em outra mão feita de sombras. A mão de um homem. Esta mão apertou a mão de Shang Dafeng que escapava e entrelaçou seus dedos, tão íntimos quanto um amante, irresistivelmente a beliscou em uma bola sangrenta e a puxou de volta para as sombras. Ela cometeu um erro enorme e fatal. Ela só viu Cleveland ser morto por Moen com a lei da morte por raiz, Wallace e Pacha serem mortos por Xiaobai, mas não viu Louis ser engolido pela sombra. Fim do capítulo. Capítulo 299. O luar se condensou em Moen no ar, e ela pousou não muito longe da livraria, seu rosto pálido. Embora a batalha com um nível de Deus real seja rápida, isso não significa fácil. Embora o avatar do destino de Shang Dafeng tenha apenas o primeiro nível de força, que é compreender a fonte original, ele ainda está no nível de Deus, e seu corpo também, teceu inúmeras linhas de destino no avatar como seguro. O contra-ataque do avatar de Shang Dafeng antes de morrer foi impor toda a desgraça tecida no inimigo em um determinado momento, cortar a linha do destino do oponente para a mais fina e frágil, e então tentar cortar diretamente a linha do destino do oponente. Linha, deixe o destino do inimigo ficar aqui. Mas é uma pena. Ela encontrou uma lei que poderia restringir completamente suas próprias leis. Com a bênção da morte na raiz, o que a projeção crescente pode atirar e matar não é apenas a vida, mas também tudo o mais, tangível ou intangível, incluindo o destino. Para simplificar, a morte pela raiz é naturalmente maior do que a lei de Shang Dafeng. Se ela puder dominar a lei do destino, ela pode ser capaz de competir com ela, mas ela só dominou a camada de conexão, então o resultado final é óbvio. Mas Moen ainda estava ferido. Afinal, sua própria força está apenas no nível de destruição, e ela só experimentou batalhas com deuses falsos. Embora ela tenha muitas leis, ela ainda não tem experiência. Avatar de Shang Dafeng condensou todo o poder do destino e expandiu as falhas no corpo de Moen novamente. Aquelas pedras sábias inferiores que estavam com ela desde que nasceu e penetraram em sua carne e ossos espalharam rachaduras. Ainda não é forte o suficiente. Moen pensou hesitante, caminhou até a livraria com Xiaobai em seus braços e limpou as manchas de sangue em seus lábios com a mão. Ele convenientemente deu a si mesmo uma bênção sagrada. O rosto pálido da garota voltou ao seu estado original, mas a raiz que havia sido rachada da raiz havia se tornado parte dela. Mesmo que pudesse ser restaurado, só mudaria de pedra do sábio inferior quebrada para pedra do sábio inferior completa, pedra, isso é tudo. É como se ela tivesse nascido com uma deficiência. A menos que ela possa encontrar uma pedra filosofal de qualidade perfeita e substituí-la. Morne balançou a cabeça, murmurando para si mesmo, como pode ser tão fácil encontrar uma pedra filosofal de qualidade perfeita? Durante o ano que passou no laboratório da Sociedade da Verdade, ela aprendeu sobre alquimia sob a influência de seus ouvidos e olhos.
O refino da pedra filosofal não requer apenas matérias-primas duras, mas também requer um nível muito alto de estudiosos. Dizem que até mesmo o presidente da Sociedade da Verdade só teve sucesso uma vez. Desta vez, isso a deixou infinitamente perto do nível de Deus, e então ela foi recuar em busca de uma oportunidade de romper. A pedra filosofal que ela fundiu foi usada pela Sociedade da Verdade para encher o tanque de energia do canhão do Destruidor Estelar. Isso mesmo, então um canhão do Destruidor Estelar usará uma pedra filosofal de qualidade perfeita, mas seu poder é suficiente para matar um nível de Deus comum, o que mostra a preciosidade da pedra filosofal. Em outras palavras, mostra a grandeza da profissão extraordinária de um estudioso. Em suma, essas pedras filosofal perfeitas, as pessoas ou organizações que podem obtê-las devem ser bem cobertas. Quanto às pessoas que podem fazê-las, ninguém pode ser encontrado no momento. Moen abraçou Xiaobai e abriu a porta da livraria. Este Xiaobai estava intacto, e com Moen o escoltando, ele não só estava bem, mas também comeu até se fartar. Mas não é estúpido, afinal, é um descendente astuto e ganancioso de um falso deus, então ele naturalmente sabe que escapou ileso hoje. Se Moen não tivesse seguido, ele teria sido tramado por alguém agora. Portanto, ele se agachou nos braços de Moen com um rosto bonito e permaneceu imóvel, para mostrar sua determinação de não correr por aí no futuro. Quanto mais pensa sobre o que aconteceu agora, mais sente. Chefe Lin, que geralmente gosta mais de assustá-lo, a razão pela qual ele o mimou agora é para lhe dar uma lição, deixá-lo entender o quão perigoso é o mundo exterior e avisá-lo para não ter a ideia de fugir. Bem, isso mesmo, uma coisa tão diabólica, realmente só esse homem assustador que quer comer gatos todos os dias pode fazer isso. Xiaobai assentiu seriamente em seu coração, afirmando seus pensamentos. Estou de volta. Lin Jie sentou-se atrás do balcão e levantou a cabeça, então ficou um pouco surpreso. Como Moen na frente dele parecia um viajante, com um pouco de poeira em suas roupas e sua expressão estava um pouco cansada, o cabelo de Xiaobai parecia um pouco bagunçado e ainda havia um líquido vermelho desconhecido no canto de sua boca. Pensando que Moen tinha ficado fora por um longo tempo agora, Lin Jie contraiu os cantos de sua boca, ele realmente não conheceria alguém que abusa ou rouba gatos. Pensando no fato de que Nu Jin foi submerso na enchente em um piscar de olhos quando ele jurou na frente da senhorita Elf Kouser que tudo ficaria melhor, poderia ser que ele realmente é uma boca de corvo. O chefe Lin ponderou e disse, você está bem? Você não deveria ter encontrado nenhuma coisa perigosa. Se você está sendo intimidado, você deve me dizer, e eu o encontrarei de volta. Claro, procurar um lugar não significa que ele queira fazer isso sozinho, mas significa chamar a polícia. Solte Joseph. Moen balançou a cabeça e disse, não, eu apenas resolvi alguns ladrões que queriam roubar o gato e seu cérebro nos bastidores. O assunto não é considerado perigoso, mas o humor da garota fica inevitavelmente deprimido quando ela pensa que nasceu com uma deficiência. Lin Jie sabia que seu assistente estava sempre buscando a verdade dos fatos, e ele não era arrogante. Se ele dissesse não, ele não tinha. Ele ficou aliviado e sorriu, está tudo bem se não houver ninguém. Ele riu e riu de repente. Espere, o que, resolver, significa? O que diabos é o cérebro por trás de um período tão curto de tempo? Lin Jie não pôde deixar de dizer, Moen. É uma coisa boa lidar com os bandidos, mas o cérebro nos bastidores não é tão casual, não é? Você não pode cometer um erro, certo? Moen ficou surpreso por um momento, então de repente acordou. Isso mesmo, é realmente tão fácil para um nível de Deus ser morto. Pensando dessa forma, a força que a outra parte mostrou na frente dela estava muito abaixo do padrão, e parecia que a reação da outra parte também foi muito estranha em retrospecto. É muito provável que fosse um duplo ou um clone ou algo assim. Como esperado do chefe, é fácil pensar em lugares que ela não conseguia pensar. Eu fui descuidado. Moen assentiu e disse seriamente, obrigado pelo seu lembrete.
Lin-Die balançou a cabeça, sempre sentiu que a doença secundária de seu assistente havia recaído, provavelmente porque ele espancou alguns ladrões no caminho e ameaçou o chefe da gangue pelo caminho, então ele disse que era uma palavra terrível como, resolver. Imediatamente fingindo, confiando no velho para vender o velho, tentando manter sua majestade como o dono da loja em um canal. Ei, estou aqui desta vez, e posso lembrá-lo de que não será o caso da próxima vez. Não haja de forma imprudente, sabia? Moen assentiu obedientemente. Xiao Bai, que não conhecia os perigos do mundo, imediatamente pulou de seus braços, então pulou em direção ao balcão e pulou nos braços do chefe Lin, tremendo e sendo intimidado, esperando ser consolado. Mas ele não queria que Lin-Die o tratasse de forma diferente, então ele estendeu a mão e bateu na cabeça dele, e o repreendeu. Você ainda ousa agir como um bebê, eu vi que você voltou cheio depois de comer, com uma barriga protuberante. Você ousa sair no futuro? Xiao Bai foi repreendido tão sangrento que ele apenas abraçou sua cabeça e miou aflito, expressando que ele não ousava. Correto. Lin-Die pegou uma caixa de embalagem rosa em forma de coração, entregou a Moen e disse suavemente, este é um presente para você, bem, obrigado pelo que você fez pela livraria nestes últimos meses, abra e dê uma olhada. Fim do capítulo. Capítulo 300. Moen ficou assustada, então estendeu a mão para pegar a caixa de presente rosa em forma de coração. Ela ainda estava calma e composta na superfície, mas havia ondas emocionais em seu coração. Um pouco surpresa, mas também um pouco confusa, formando um traço de hesitação. A garota mobilizou sua base de conhecimento básico de A Chave para a Porta, conhecimento geral, e aprendeu 2 sensos comuns que são amplamente conhecidos na sociedade humana. O formato de coração rosa geralmente representa os sentimentos relacionados a amor, confissão e gostar. E faça uma caixa de presente neste formato, e a pessoa que dá o presente geralmente é o doador, a pessoa de quem você gosta. O objeto da confissão, Moen gentilmente segurou a caixa de presente com as 2 mãos, sentindo o peso pesado dentro, uma expressão confusa muito óbvia apareceu em seu rosto geralmente calmo, e olhou para Lin-Die, expressando suas dúvidas honestamente. Coração amoroso, significa gostar. Lin-Die ficou um pouco envergonhado. Na verdade, ele queria originalmente fazer uma linda caixa de presente que estivesse mais de acordo com a estética das meninas, ou seja, uma linda caixa de presente com um coração feminino, que parecia cheia de sinceridade. Mas quando se trata de entender o design estético de totens e símbolos ou o conceito de padrões de roupas tradicionais, o chefe Lin pode falar sobre vários papéis, e não é difícil desenhar um sozinho, não importa se é um estilo grandioso ou misterioso. Afinal, ele tem muita experiência. Mas para esse tipo de coisa de menina, o chefe Lin é como aquele Zhang Er King Kong que não consegue entender e não sabe de nada. No final, só consigo pensar em elementos de design pobres e vulgares como rosa e amor. Então, existe uma caixa de presente. Era realmente um pouco como enviar cartas de confissão e presentes. Arrem. Lin-Die cobriu a boca e tossiu 2 vezes, e disse muito calmamente, a palavra gostar não é reservada para casais. Como chefe, gosto de funcionários que trabalham duro. É razoável, certo? Moen pensou por um tempo, então assentiu seriamente. Sim, é. Lin-Die pensou consigo mesmo que essa criança é tão tola, e então sorriu e estendeu a mão para dar um tapinha no ombro da garota. Abra e dê uma olhada, acho que você vai gostar deste presente. Miau tio. Xiao Bai soltou um grito ressentido ao lado dele. Olhou para a caixa de presente avidamente, e então para Lin-Die, seus olhos estavam cheios de desejo, gatos e insetos também a queriam. Moen abriu a caixa de presente em sua mão, e viu um pedaço inteiro de gema de cristal vermelho dentro, ele ficou repentinamente atordoado. No momento em que viu esta joia, seu coração pulou uma batida. Não, para ser preciso, todo o seu corpo, do coração aos membros, parecia estar batendo involuntariamente por um momento.
O que flui no sangue, o que é armazenado na medula óssea, tudo está comemorando. Todas as células do meu corpo estão fazendo sons íntimos e gananciosos. Coma. Contanto que você coma, você pode obter mais. Como é? Parece bom, deixe-me dizer, além do seu chefe, quantas outras pessoas podem fazer isso quando você olha para Nujin? Lin-Die estava bastante orgulhosa. Você nunca viu um rubi tão grande. Mesmo para um cão de topo como Gibonong, pode ser difícil encontrar tal grau de rubi, certo? Embora esta seja a pedra filosofal pesquisada pela Espada da Estrada de Fogo, não é um rubi real, mas em termos de aparência e física, não é diferente de um rubi. Então seu futuro é muito bom se você ficar aqui para trabalhar, e seu chefe é gentil e magnânimo, convencendo as pessoas com razão, e ele é um líder muito bom. Apenas ignore aqueles que roubam pessoas e concentre-se em fazer um bom trabalho como assistente de livraria. Embora ninguém tenha vindo para cavar ainda, Lin-Die sente que precisa planejar com antecedência e evitar que isso aconteça. Graças ao trabalho duro de Moen, a livraria pode ter um negócio tão próspero. Lin-Die sentiu que tinha que conquistar este único subordinado, para não se tornar um comandante ruim novamente. Moen olhou para a pedra filosofal em sua mão, finalmente voltou a si e concordou com a cabeça. Esta é uma pedra filosofal de qualidade perfeita. Assim como Moen pensou agora, há realmente poucas pessoas em Nujin que podem tirá-la. A garota suprimiu seu coração batendo, cuidadosamente guardou o rubi em sua mão, olhou para Lin-Die com olhos ardentes e disse solenemente, obrigada. Lin-Die se virou para tocar a cabeça de Moen, sentiu o amor sincero em seus olhos, deu um suspiro de alívio e sorriu. Obrigado, vi todo o seu trabalho duro nos últimos meses, é isso que você merece. Ele olhou para a gema e disse, você pode usá-la livremente e trocá-la pelo que quiser. Na mente de Lin-Die, essa gema provavelmente não seria capaz de ser transformada em um colar, e seria bom dar a Moen uma maneira divertida e lúdica. No final, ele provavelmente a venderia por dinheiro e então subsidiaria sua vida ou algo assim. Morne guardou a gema e disse, bem, farei bom uso dela. Para Moen, a coisa que ele mais queria, é claro, era poder. E ela apenas pensou em seu próprio gargalo antes, e o chefe Lin deu uma solução diretamente. Presumivelmente, ele já havia antecipado o resultado da batalha de Moen desta vez e fez os preparativos com antecedência, para que ela entendesse profundamente suas próprias deficiências. Ao mesmo tempo, o chefe Lin demonstrou mais uma vez seu poder onipotente e onisciente. Pensando nisso, ela acrescentou do fundo do coração, não importa o que eu me torne, sempre seguirei você. Veja, isso é um sinal de lealdade. E não ser tentado pelo dinheiro, que bom menino. Lin-Die ficou muito satisfeito e, ao mesmo tempo, sentiu-se ainda mais orgulhoso de quão bem educado ele era. Vamos ver quem consegue cavar esse canto. Muito bem, vou esperar para ver. Ele deu um tapinha no ombro de Moen novamente, encorajando seu assistente a continuar a administrar o negócio da livraria com os olhos. Naquela época, com a agência da Loer Resources, o futuro não tem limites. Enquanto Lin-Die pensava nos recursos de Luer, o pai e a filha da família Ji também estavam ocupados organizando o trabalho da agência. Mas desta vez o trabalho nunca foi tão difícil. Porque eles nem sabem o que estão vendendo, então eles são deixados para descobrir como e para quem. Como vender, já que o dono da livraria não fez um pedido específico, então naturalmente os venda da maneira de livros normais de acordo com seus hábitos e hobbies. Para quem vender é a maior preocupação, e Gibonong já tem planos. Ele escreveu uma lista, mas agora, tudo estava pronto, e a tarefa foi entregue a Jizishu. 2 dias depois, na porta da livraria, Jizishu respirou fundo e, conforme combinado, ela voltou à livraria. Hoje, ela entregará a carta convite para o banquete ao chefe Lin e, ao mesmo tempo, levará o primeiro lote de livros vendidos pela livraria. Ela abriu a porta familiarmente e entrou, e viu uma pilha extra de livros no balcão de relance. São finos e grossos, um total de 5 livros. Fim do capítulo.